Paz do Senhor. Tudo bem, gente? Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. Vamos avançar, nessa história de Davi, como eu já falei, que é uma das que eu mais gosto. Vamos lá, vai dizer: Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Vamos lá? Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vetaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outros no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante? Dá-ma. Agora nós vamos continuar a história. Gente, eu gosto muito da história de Davi, porque a história de Davi não tem tranquilidade, digamos assim. Vocês vão perceber. A gente viu que quando ele estava lá na casa do pai, ele sofreu algum tipo de rejeição, os irmãos achavam ele presunçosos, Sempre tinha alguma dificuldade na casa dele. Ele vai para o palácio, Saul quer o matar. E aí ele começa uma vida de fugir, além das guerras que ele começa a guerrear. E por que você está falando isso, Ju? Por quê? Pode ser, irmã Esli, Deus abençoe. Eu falo isso, gente, porque a gente acha que nossa vida cristã vai ser tranquila, vai ser um mar de rosas, e não vai ser. Não é assim. Se você olhar, e Deus falou que o homem segundo o coração dele era Davi. E Davi teve uma vida muito atribulada, mas em tudo o Senhor estava com ele. Então que nós possamos tirar essa lição e tomar esse princípio para a nossa vida, que vai ser difícil mesmo. Vai ser com rejeição, vai ser com perseguição, vai ser com muitas guerras, muitas lutas. Mas o mais importante é que o bom pastor estará conosco todos os dias. Amém? Vamos continuar? Agora, ele vai ali, ele come esses pães, porque ele está há dias no caminho. Ele pega a espada que era de Golias, o qual ele usou para matar o próprio Golias. E agora Davi foge de novo para Aques, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhes disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva e babá. Fazia cara de louco mesmo, que foi a forma. Gente, olha isso, com promessa de Deus, sendo um guerreiro valoroso,
Ele se fez de doido. Tem situações, gente, eu brinco, a gente tem que fingir demência. É aqui, ó, é bíblico. Tem situações que para você passar por elas, você vai ter, parece que, né, é fingir demência mesmo. Falar, você é o bobo, você, entre aspas, a gente é o tonto. Não, querido, mas para passar a dificuldade, a gente faz qualquer coisa, né? É uma parte da história da vida que eu gosto muito. Então, quando a gente fala que a gente tem que fingir demência, Davi, o homem segundo o coração de Deus, precisou, né? Paz, Mila, minha amiga, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai lutando aí, guerreira. Versículo 14 vai dizer: então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que mo trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses esse que fizesse doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então, eu estou cheio de gente doida aqui, vai trazer mais um? Vamos agora para o capítulo 22 de primeiro livro de Samuel. Davi esconde-se na caverna de Adulão, né, que ali vai começar uma nova etapa na vida, no ministério dele. A irmã Elisa, Deus te abençoe. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E se foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio ao bosque de Orete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê o aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Meleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei, e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg:
Vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desse sacerdote, passou ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio de espada. Paz do Senhor, irmã Paula, tudo bem? Gente, essa história é muito triste, você vê quanto que Saul se afastou realmente da vontade de Deus, porque ele, sabendo que Aimeleque tinha ajudado, só que Aimeleque não sabia de toda a história, ele não quis conspirar, mas ainda assim, Saul matou aqueles 85 sacerdotes, mandou matar toda a cidade, crueldade, por causa do quê? Da inveja, por causa da vida de Davi. Então é isso que eu falo, a vida de Davi não foi um mar de rosa, gente, foi conspiração, perseguição, muitas batalhas, teve que se fazer de louco diante de um rei em terra inimigo, sendo que Deus tinha falado que ele seria rei. Às vezes as promessas que Deus faz não faz sentido. Às vezes Deus faz promessas na nossa vida que não faz sentido. Mas continue servindo ao Senhor. Porque no tempo certo o Senhor trará todas as coisas. Vamos continuar? Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de meu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Então aqui vai começar outro laço de amizade, de Abiatar, que conseguiu fugir, da matança que aconteceu em Nob e os sacerdotes. Então, gente, às vezes, como a vida de quem tem promessas, de quem vive uma vida cristã, vai ser cheio de muitos desafios. Isso não quer dizer que o Senhor não esteja conosco, porque Ele está conosco, Então, que nós possamos nos firmar na presença do Senhor. E como é bom ler essa palavra, como é bom, porque você fala, meu Senhor. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas tanta coisa acontecendo comigo, não, tá tudo bem. Você vai ver que os grandes homens de Deus enfrentaram isso, e nós vamos enfrentar também, até que o Senhor venha. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque nós temos a sua palavra, que nos consola, que nos inspira, e a gente percebe quanto que o Senhor trabalha com impossibilidades, com aqueles que são, Senhor, improváveis, Davi era um improvável como nós éramos, mas a sua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, como nós te amamos. O Senhor é bom e nós queremos viver todos os dias da nossa vida com o Senhor. Obrigado por tudo, nós te damos honra e glória. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, continue lendo a Bíblia, continue firme, E tudo que Deus prometeu vai se cumprir. E a maior promessa é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele vai estar conosco. E nós vamos passar por tudo. Amém? Deus abençoe e até amanhã.